Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nessa aula eu vou ajudar você a confeccionar a flor Camila. Essa aqui é uma criação minha, já tem o passo a passo lá no crochê.com.br, passo a passo com fotografias. E agora eu vou atualizar então esse passo a passo em vídeo para facilitar ainda mais. Lá inclusive tem alguns trabalhos que eu já fiz utilizando essa flor aqui, tá? Então é só ir lá no blog, digitar lá Flor Camila dentro do blog que você vai encontrar alguns trabalhos que eu fiz utilizando essa flor. Eu utilizei aqui o amarelo 9368, o azul 9113, o azul mais escuro, que é o 9482, e depois o verde mais clarinho aqui, olha, que é o 9384. Utilizei também agulha para crochê 3 mm, mesmo o fio barroco multicolor sendo equivalente ao fio número 6. Eu gosto de utilizar a agulha 3 para que os pontos fiquem mais apertados e a flor fique ainda mais delicada, tá? Utilizei também agulha de tapeceiro e tesoura para cortes e acabamentos. No acabamento da flor eu utilizei uma pérola, mas é opcional, se você não tem problema, pode fazer a flor sem problema aí que vai ficar legal também. Eu espero que você goste da aula. Se você gostar e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 6 correntes e seguir o passo a passo normalmente. Não vai ficar tão fechadinho assim o miolinho, mas dá certo fazer a flor também, tá? Já para fazer o anel mágico também é super fácil, segura assim com 3 dedos, dá uma volta completa, segura novamente a segunda volta mais para o lado do punho e depois introduz a agulha debaixo do primeiro fio e busca o fio que está mais próximo do punho. Puxa o fio, enrola na agulha no sentido horário para dar essa laçada na agulha. Agora é só buscar o fio que está vindo do novelo e passar dentro da laçada. Assim já forma essa argolinha aqui que é chamado de anel mágico, laço mágico, que deixa aí o início do trabalho ainda mais fechado, tá? Vou apertar bem esse ponto aqui e vou começar fazendo mais 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Eu disse mais 2 porque esse ponto baixo já se parece com uma corrente. Vou enrolar o fio na agulha e agora dentro do anel mágico ou dentro da argola de 6 correntes, se for o caso, você vai fazer mais 15 pontos altos. E aí, contando com essas correntes que nós fizemos aqui para dar a altura do primeiro ponto alto, teremos aqui um total de 16 pontos altos, tá? Sempre assim dentro da argola. Vou completar aqui então 16 pontos altos, contando com as correntes iniciais. Completando aqui então, olha, 16 pontos altos, contando com as correntes iniciais, aquelas que formam o primeiro ponto alto, tenho aqui um total de 16 pontos altos. Agora vou alongar esse fio, vou alongar bastante para deixar uma sobra aqui quando eu cortar essa ponta de fio. E se você fez o anel mágico, é hora de fechar agora, olha, puxando a ponta de fio inicial. Vou puxar até ajustar bem, não puxo de uma só vez, depois seguro assim, olha, quando ele ajustar aqui com todos os pontos, vou segurar todos os pontos e continuar puxando para ele fechar totalmente aqui o miolinho, tá? Essa é uma vantagem do anel mágico porque ele fecha bastante aqui e depois quando colocar a pérola aqui, aí sim fecha completamente. Agora eu vou cortar essa ponta de fio e vou finalizar com agulha de tapeceiro. Vou colocar o fio na agulha. E vou pular o primeiro ponto alto que é formado por 2 correntes, vou no próximo ponto, esse aqui, olha, que já está completo, e não o primeiro, né, formado por 2 correntes, pegando os fios da parte de cima, os 2, de trás para frente. Passo todo o fio para frente, agora vou passar em cima do último ponto alto, aqui, e depois vou passar dentro da segunda corrente das 2 que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto. Aqui, olha, em cima da segunda corrente das 2, saindo na parte de trás do trabalho. Vou ajustar bem esse ponto, passar todo o fio para a parte de trás, então, e aí quando passar aqui o fio, olha, ele vai ficar exatamente igual todos os outros pontos altos na parte de cima. Assim, esse miolinho fica bem certinho, tá? Já na parte de trás, eu vou conduzir esse fio aqui lá para o miolo, onde tem a outra ponta de fio do anel mágico. Olha, já temos uma ponta de fio, né? Então, eu vou costurar ele aqui de forma que ele chegue até onde temos essa outra ponta de fio. Assim eu consigo amarrar as 2. Não puxa, não aperta, tá? Para não repuxar esse ponto aqui, ele não ficar mais baixo do que o outro. Agora eu vou dar apenas um nó, para não ficar volumoso aqui, apenas um nozinho, tá? Sem apertar muito também.
E vou continuar costurando esse fio aqui, olha, no miolinho aqui da flor, somente na parte de trás, tá? Para não aparecer lá na parte da frente. Vou dar uma volta completa aqui, que aí não vai soltar esta ponta de fio. Vou deixar ela mais ou menos aqui. Agora eu vou pegar outra ponta de fio, vou colocar na agulha e vou conduzir até chegar onde tem essa outra ponta que eu deixei aqui. Assim eu consigo amarrar ali sem deixar repuxando o último ponto alto, e também não tem problema de escapar e o nó está muito curto, né? Então vou conduzir aqui até chegar onde eu deixei a outra ponta de fio, vou sair no mesmo lugar, olha, inclusive. E agora eu posso amarrar as duas juntas e cortar a sobra. Vou apertar bem agora o segundo nó para cortar a sobra aqui. Aperta bem e vou cortar a sobra. Tenho aqui então o miolinho da flor pronto para trabalhar a próxima fase. Eu vou trabalhar a próxima fase já com uma cor mais clara, então vou posicionar ela aqui no dedo, deixando uma sobra de fio suficiente para amarrar aqui depois. Vou pegar em cima de qualquer um dos pontos altos, pegando os dois fios, vou buscar o fio e deixar uma laçada na agulha desse jeito. Agora a ponta de fio eu vou passar para a mão que está a agulha. Assim, olha, ele fica aqui entre a laçada e o fio que está vindo no novelo, e assim eu consigo prender ele aqui com ponto baixo, que é formado assim por esse formato de corrente. Depois de buscar o fio do novelo e prender aqui com ponto baixo, eu vou pegar a ponta de fio e voltar para a outra mão. Ou seja, por cima aqui, olha, ele vai ficar entre a laçada e o fio novamente. E vou fazer uma corrente. Já temos duas, né? Que esse ponto baixo, na verdade, já simula uma corrente. Novamente trançando para o outro lado, vou fazer o terceiro. E para fazer o quarto, volto com ele para cá, sempre por cima do fio que está vindo do novelo, tá? Desse jeito aqui, olha. Que aí ele já vai ficando preso, não fica a sobra de fio aqui embaixo no miolinho da flor. Que aí dificulta fazer o acabamento aqui junto com a cor e fica feio, né, o acabamento. Então eu tenho aqui, olha, 4 correntes. Uma que eu, na verdade, prendi formando um ponto baixo e mais 3 correntes. Vou enrolar o fio na agulha, o fio que está vindo do novelo, tá? E não na ponta do fio. Essa eu já vou deixar agora para um lado, não vou mais trabalhar com ela. Vou voltar no mesmo ponto que eu prendi com o fio para começar essa fase e vou fazer meio ponto alto. Então vou buscar o fio, alongar ele um pouquinho como se fosse fazer um ponto alto. Vou buscar o fio do novelo e passar nas 3 laçadas de uma só vez. Assim eu faço meio ponto alto. Veja que ficou desse jeito aqui, olha, tá? As 4 correntes como se fosse um pontinho V. Vou fazer uma corrente de espaço, enrolo o fio na agulha, vou pular um ponto de base, vou no próximo. No próximo eu vou fazer novamente meio ponto alto. Busco o fio, alongo um pouquinho, tenho 3 laçadas na agulha. Vou buscar o fio do novelo, passar nas 3 laçadas de uma só vez, assim eu tenho meio ponto alto novamente. Vou fazer 2 correntes de espaço, enrolo o fio na agulha, vou no mesmo ponto que eu fiz o último meio ponto alto e vou fazer novamente meio ponto alto no mesmo lugar. Busco o fio, alongo um pouquinho, busco o fio novamente e passo nas 3 laçadas. Tenho novamente o mesmo ponto, olha, que eu fiz aqui no início com 4 correntes, né? Para formar o primeiro ponto, 2 de espaço e meio ponto alto. Uma corrente de espaço, pulei um ponto de base, fui para o próximo ponto, fiz meio ponto alto, 2 correntes, novamente meio ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço para separar desse ponto V. Vou pular um ponto de base e vou no próximo. Vou fazer novamente meio ponto alto. Faço 2 correntes de espaço, enrolo o fio na agulha, novamente meio ponto alto no mesmo lugar. Desse jeito. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, no final teremos um total de 8 pontos V, tá? Igualzinho esses aqui que eu estou fazendo. Já estou chegando no final da volta, sempre repetindo, olha, faço meio ponto alto, 2 correntes, novamente meio ponto alto no mesmo ponto, né, no mesmo lugar, desse jeito.
E para finalizar, olha, eu vou fazer uma corrente de espaço, né, após esse ponto V, e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda das 4 correntes que eu fiz aqui no início para formar o primeiro ponto. Então, na segunda corrente, tá? Assim, sobram 2 de espaço aqui também nesse primeiro ponto, exatamente igual todos os outros, olha. Veja que eu tenho aqui um total de 8 pontos V, né? Esse aqui, esse ponto que tem sempre 2 correntes de espaço entre meio ponto alto e outro. Agora, olha, eu vou voltar aqui nesse espaço de uma corrente que tem entre os 2 últimos pontos em formato de V. Veja que eu vou voltar com a agulha desse jeito, introduzir a agulha no espaço, buscar o fio que está vindo do novelo e eu fico com 2 laçadas na agulha. Agora eu vou buscar o fio novamente e fazer um ponto baixo. Assim, esse ponto baixo fica aqui entre esses 2 pontos em formato de V. Vou fazer uma corrente de espaço, agora eu vou trabalhar dentro do primeiro ponto V. Onde tem essa ponta de fio aqui, eu já vou aproveitar para ir escondendo ela. Vou fazer 2 pontos altos, agora ponto alto normal, tá? Não é meio ponto alto. Um ponto alto, novamente, outro ponto alto, olha. Tenho 2. Faço 2 correntes de espaço e vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. 1, 2. Ficou desse jeito. Vou fazer uma corrente de espaço e vou prender com ponto baixo agora entre o próximo ponto V aqui, olha. Já aproveito, prendo também esta ponta de fio aqui, olha, que está sobrando, né? Da ponta de fio inicial, assim ela vai ficar bem presa. Então, entre o próximo ponto V e esse que eu terminei de trabalhar, prendo com ponto baixo, desse jeito. Vou fazer uma corrente de espaço e vou trabalhar dentro do próximo ponto V. Olha só a pontinha de fio, eu vou aproveitar para ir escondendo ela junto, só prender ela junto como se ela fizesse parte dessa alça de 2 correntes. Vou fazer então dentro do ponto V 2 pontos altos, 1, 2, faço 2 correntes de espaço, novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora você pode cortar essa sobra de fio, tá? As pontinhas de fio ali para não ficar aparecendo, porque ele já foi trançado aqui na hora de subir, já prendemos ele com ponto aqui, olha, seguimos escondendo ele, pode cortar ele sem medo que ele não vai escapar, tá? Então aqui dentro do ponto V eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos. Uma corrente de espaço e vou prender com ponto baixo aqui entre os 2 pontos V nessa correntinha de espaço que nós temos aqui na volta anterior. Prendo com ponto baixo. Vou repetir esse leque aqui, olha. Uma corrente, dentro do ponto V vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntes de espaço, novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Como temos aqui um total de 8 pontos desse aqui, né, 8 espaços de 2 correntes, teremos um total de 8 leques desse jeito aqui. Essa sobra de fio aqui, como eu disse, você já pode cortar ela, tá? Para não ficar aparecendo, não ficar atrapalhando também, já pode cortar essa sobra de fio. Veja que está ficando desse jeito, eu vou seguir repetindo por toda a volta, sempre fazendo. Depois do leque aqui com 2 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço e prender aqui no espaço de uma corrente. Faço novamente uma corrente de espaço, dentro do ponto V onde tem 2 correntes, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes, novamente 2 pontos altos. Vou seguir repetindo então por toda a volta. Já estou completando aqui então a 8ª pétala. Depois do segundo ponto alto vou fazer uma corrente, mas não vou finalizar com ponto baixo porque nós já começamos a volta com ponto baixo. Também não vou fazer ponto baixíssimo aqui em cima do ponto baixo, porque senão o fio fica aqui na frente, eu preciso continuar trabalhando lá na parte de trás da flor, tá? Então vou alongar um pouquinho essa laçada, deixar assim fora da agulha, vou virar a flor, vou pegar o primeiro ponto baixo que nós fizemos de trás para frente, desse jeito vou introduzir a agulha nele, olha, saindo lá na frente, ou seja, desse jeito. Se eu tivesse com a flor virada para mim, era como se eu introduzisse a agulha assim, olha, saindo aqui na frente no ponto baixo, tá? Desse jeito. Mas facilita a gente estar com a flor virada, né? Desse jeito aqui. Vou pegar então a laçada, que eu deixei fora da agulha, e vou puxar ela para a parte de trás. Assim eu finalizo a volta e já tenho também os fios na parte de trás da flor para me trabalhar. Com o fio aqui ainda na parte de trás, vou pegar mais um fiozinho,
Vou pegar agora o fio do novelo e vou fazer um ponto baixo. Vou passar ele uma vez, tenho 2 laçadas e finalizo com ponto baixo. Já na parte de trás da flor, olha aqui na frente como ficou então a finalização da primeira pétala, tá? Com o fio na parte de trás, veja que eu finalizei então com ponto baixo na direção do primeiro ponto baixo aqui. Vou fazer 4 correntes, olha. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou prender com ponto baixo na direção do próximo ponto baixo que tem aqui entre uma pétala e outra. Aqui, olha, veja que tem aqui um ponto baixo, mas eu vou pegar na parte de trás, desse jeito aqui, pegando os 2 fios na parte de trás e vou prender com ponto baixo. Veja que eu estou trabalhando com a flor virada para mim, mas eu estou prendendo com ponto baixo na direção desse ponto baixo aqui na parte de trás. Do mesmo jeito, eu vou fazer 4 correntes, vou prender com ponto baixo na direção desse ponto baixo que nós fizemos entre uma pétala e outra, só que na parte de trás aqui, olha, veja que ficam os 2 fios bem aparentes aqui, bem fácil encontrar eles aqui, tá? Então vou fazer mais uma alça. Após prender aqui com ponto baixo, vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou procurar o próximo ponto, tá aqui ele, olha, na parte de trás, fica bem visível. Pego os 2 fios na parte de trás desse ponto que está entre um leque e outro e prendo com ponto baixo. Veja que eu estou formando alças, olha, já tenho aqui 2 alças prontas, alças com 4 correntes que servem de preparação para a próxima fase, tá? Vou continuar fazendo 4 correntes, toda vez 4 correntes, prendo com ponto baixo no ponto baixo que separam as pétalas seguintes. Vou seguir assim por toda a volta. Fiz aqui a última alça, olha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo, então, no primeiro ponto baixo que nós fizemos para começar aqui a volta, tá? Se você tem agulha de tapeceiro, então é mais fácil finalizar com ela, porque fica ainda melhor. Mas se não, é só finalizar assim com ponto baixíssimo. Puxa aqui o ponto, olha, alonga bem e depois amarra bem esse fio na parte de trás. Se você tem agulha de tapeceiro, aqui após a última corrente, vou alongar bastante esse fio aqui e cortar para finalizar então com a agulha de tapeceiro. Veja que a primeira fase da flor aqui já está pronta, tá? Com essa cor mais clara. Vou colocar o fio na agulha. Agora eu vou pular o ponto baixo, vou na primeira corrente das 4 que nós fizemos para formar a primeira alça, olha, pegando os 2 fios, 1, 2, 3, 4, tem 4 correntes cada uma das alças, né? Então peguei na primeira corrente, passo todo o fio, vou passar agora dentro da última corrente, da última alça, e aí passo no ponto baixo, então, saindo para a parte de dentro da pétala, da flor, tá? Assim, para a parte de baixo aqui. Veja que a finalização fica assim, olha. Agora, com esse fio aqui, eu vou esconder nesse acúmulo de fio da pétala que nós temos aqui, tá? Dá para esconder bem aqui esta ponta de fio. Aqui, olha. Vou esconder até aqui, puxar bem o fio para cá, sem apertar tanto. Vou dividir esse fio em 2, para que fique bem discreto aqui o nó, né? Já que eu tenho somente uma ponta de fio e não fique aparecendo onde eu amarrei aqui esta ponta de fio. Vou dividir aqui em 2, 3 perninhas de fio para cada lado. Vou tirar uma dessas perninhas aqui de fio da agulha. E vou passar esse que sobrou aqui em mais uma laçadinha para que eu possa amarrar. Aqui, olha, agora eu posso amarrar essas 2 pontas de fio. Amarro bem, elas não ficam volumosas, né? Porque eu dividi aqui em 2, amarro bem e aí posso cortar agora a sobra. Assim, olha, tenho aqui um total de 8 alças novamente aqui na parte de trás e todas ficam bem certinhas, não fica aparecendo onde começou e onde terminou. E tenho também uma flor já, a primeira fase da flor com 8 pétalas já com essa cor mais clara. Vou começar a próxima fase da flor com um azul mais escuro. Eu utilizei o azul mais claro para fazer a primeira fase, né, para simular aqui as pétalas mais novas, e agora eu vou utilizar aqui um azul mais escuro e vou amarrar em qualquer uma das 8 alças, mas assim do lado direito da alça, tá? Mais próximo do ponto baixo. Só um nó será suficiente aqui, não precisa dar um monte de nó, é só deixar uma sobra de fio aqui para amarrar no final as 2 pontas de fio, essa inicial e aqui terminar, que aí dá certo ficar bem firme e não vai escapar, tá? Veja que eu amarrei, olha, próximo do ponto baixo aqui que divide
uma alça e outra. Vou posicionar o fio no dedo, introduzir a agulha entre a pétala e a alça, assim eu busco o fio e formo uma laçada para prender aqui com ponto baixo. Faço uma corrente, enrolo o fio na agulha e agora na alça eu vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de espaço e vou fazer mais 3 pontos altos ainda na mesma alça, tá? Olha. 1, 2, 3. Vou fazer uma corrente de espaço ainda na mesma alça, ou seja, nessa onde eu já fiz a primeira pétala, vou prender com ponto baixo. Formei aqui então a primeira pétala já da segunda fase. Vou fazer ponto baixo na alça seguinte, olha, só pular o ponto baixo e ir para a alça seguinte e fazer ponto baixo novamente. Uma corrente de espaço, enrolo o fio na agulha. Na segunda alça agora vou repetir 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes, novamente 3 pontos altos no mesmo lugar, 1, 2, 3, uma corrente de espaço, prendo com ponto baixo no mesmo lugar, na mesma alça, olha. Ainda na segunda alça, prendi com ponto baixo novamente para formar a segunda pétala. Aqui, olha, elas ficam na mesma direção da primeira camada de pétala, então, e ficando na parte de baixo, formando esse contorno, né, tipo uma borda aqui mais escura para dar mais destaque ainda na flor. Vou seguir repetindo assim agora por toda a volta. Olha, para passar de uma alça para outra eu faço ponto baixo, uma corrente, enrolo o fio na agulha, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes de espaço, novamente 3 pontos altos. Veja que eu estou repetindo então o que eu fiz na primeira e na segunda pétala, eu estou repetindo para formar todas as outras, tá? Depois do terceiro ponto alto, que conclui então mais uma pétala, faço uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo novamente no mesmo lugar, finalizando mais uma pétala. Sigo para a alça seguinte. Vou repetir então em todas. Já estou completando a volta, olha, com ponto alto, né, formando aqui a última pétala. Vou fazer uma corrente e vou prender com ponto baixo então para finalizar aqui a oitava pétala. Veja que eu tenho as 8 pétalas prontas e agora para passar para a parte de trás eu vou alongar um pouquinho esse fio. Vou introduzir a agulha de trás para frente no primeiro ponto baixo aqui, olha, que nós fizemos logo após amarrar o fio, tá? Então vou introduzir a agulha de trás para frente, saindo exatamente ali, olha, nesse ponto, no primeiro ponto baixo. Vou pegar a laçada que eu deixei e vou puxar para a parte de trás. Agora eu vou pegar o último fiozinho da última pétala, olha, desse jeito, para ficar com 2 laçadas na agulha. Vou buscar o fio e prender com ponto baixo aqui já na parte de trás. Vou fazer uma corrente de espaço para dar distância para que eu desça aqui, olha, para a parte do azul mais claro. Na parte do azul mais claro, entre um ponto V e outro, nós temos o ponto baixo, né? Que nós prendemos uma pétala entre uma pétala e outra. Eu vou prender as próximas alças agora exatamente nesses pontos, tá? Olha, que fica entre um pontinho V e outro. Então, fiz aqui uma corrente de distância para que eu possa descer para esse primeiro ponto baixo aqui já na parte do azul mais claro. Vou prender com ponto baixo no azul mais claro. Agora eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. E vou prender com ponto baixo de novo, olha, no próximo ponto baixo, entre um ponto V e outro. Aqui, olha. Nesse fiozinho. Veja que eu estou fazendo alça novamente, olha.
4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou para a próxima divisão aqui entre um pontinho V e outro. Tenho aqui os 2 fios. Eles ficam bem aparentes, olha aqui, deixa eu mostrar com a agulha de tapeceiro. Aqui, olha, entre um ponto V e outro, tá? Aqui é onde nós começamos, por isso tem somente um fio, mas não tem problema nenhum. Mas sempre teremos aqui os 2 fios dos pontos baixos que nós fizemos para prender as pétalas, tá? Então vou prendendo nesses pontos aqui para fazer mais uma sequência com 8 alças. Prendi com ponto baixo, faço 4 correntes, 3, 4, vou para a próxima divisão de pétala aqui e prendo com ponto baixo. Vou fazer assim por toda a volta, no final teremos um total de 8 alças novamente. Já estou chegando no final da volta, se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar aqui com um ponto baixíssimo, então, no primeiro ponto baixo, ou você pode alongar aqui o fio e finalizar então com a agulha de tapeceiro, exatamente como nós fizemos com a primeira fase, né, com aquele azul mais claro, né? Então vou colocar aqui o fio na agulha, vou pular o ponto baixo, pegar a primeira corrente das 4 que nós fizemos para formar a alça, vou passar todo o fio, é exatamente igual, tá? A finalização aqui exatamente igual, e eu já vou seguir costurando, olha, em cima já para sair onde tem a outra ponta de fio, para que eu possa amarrar as duas juntas. Depois eu ajusto bem o fio aqui onde eu passei, olha. Desse jeito, vou ajustar bem ele, olha, para que ele fique a finalização exatamente igual. E eu já saí com a ponta de fio lá onde está a outra ponta de fio, para que eu possa amarrar as duas juntas e cortar a sobra. 2 nó, aperta bem o segundo e aí pode cortar a sobra tranquilamente. Tenho aqui, olha, 2 fases já da flor, né? As 2 camadas de pétala prontinha, então agora fica faltando fazer a base com as folhas. Vou trabalhar a base agora para fazer as folhas com um verde mais claro, para dar um contraste aqui, já que eu utilizei uma cor mais escura, né? Então para que ele apareça bastante. Vou pegar aqui o fio e vou amarrar na metade de qualquer uma das alças. Dessa vez eu não vou amarrar no canto, tá? Vou amarrar assim no meio, porque eu vou começar fazendo os pontos altos no meio e não no canto. Você vai entender que quando completar a volta, aí sim eu vou completar também a quantidade de pontos altos que nós vamos fazer nesta primeira alça, tá? Vou posicionar o fio no dedo. Vou introduzir a agulha entre as pétalas e a alça do mesmo jeito, buscar o fio e prender com ponto baixo em cima do nó que eu fiz para amarrar o fio. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolar o fio na agulha e vou fazer mais 2 pontos altos ainda nesta mesma alça. Então, contando com as correntes iniciais, teremos aqui um total de 3 pontos altos, tá? Esse leque não está completo, tá? Quando completar a volta, aí eu vou completar a quantidade de pontos que nós precisamos aqui nesta alça. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, enrolo o fio na agulha, vou para a próxima alça, ou seja, já na segunda alça, eu vou fazer um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Na primeira tem somente 3 pontos altos, 2 correntes de espaço, e na segunda alça eu fiz 5 pontos altos. 2 correntes de espaço, vou para a próxima alça, olha, terceira alça, novamente 5 pontos altos. Eu vou seguir fazendo agora 2 correntes de espaço e 5 pontos altos em todas as alças, tá? Até chegar lá novamente na primeira. Sempre repetindo do mesmo jeito, 5 pontos altos em cada uma das alças, separado por 2 correntes de espaço. 3, 4, 5. Veja que vai ficando desse jeito, olha, em cada uma das alças. Vou seguir fazendo aqui por toda a volta. Já estou chegando aqui no final, sempre do mesmo jeito, tá? 5 pontos altos em cada uma das alças, 2 correntes de espaço,
Tenho logo à frente a primeira alça onde tem somente 3 pontos altos. Iniciei fazendo somente 3. Então vou completar fazendo mais 2 pontos altos. Por isso que eu não comecei no cantinho da alça, né? E sim mais no meio da alça, porque assim eu completo agora esse leque aqui com 5 pontos altos. Vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto. Assim, essa alça também ficou agora com 5 pontos altos. Vou fazer ponto baixíssimo em cima dos próximos 2 pontos altos aqui, até chegar então no espaço de 2 correntes. Já no espaço de 2 correntes eu vou prender com ponto baixo. Antes eu vou mostrar aqui para você a parte de trás como ficou, tá? Então, olha, tenho 8 leques agora, todos com 5 pontos altos cada um. Já no espaço de 2 correntes eu prendi com ponto baixo, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar no mesmo espaço de 2 correntes e vou prender com ponto baixo. Agora eu vou fazer 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto no mesmo espaço e prendo com ponto baixo. Novamente 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo ainda na mesma alça de 2 correntes. Tenho aqui a primeira folha, olha, prontinha, tá? Então a primeira tem 5 correntes, a segunda tem 8 e a terceira tem 5 novamente. Para chegar no próximo espaço de 2 correntes, que é onde faremos aqui a próxima folha, eu vou fazer 4 correntes, olha, 1, 2, 3, 4. Vou prender com ponto baixo, então, no próximo espaço de 2 correntes. E vou repetir essa folha. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo. Faço 8 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendo com ponto baixo novamente. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo pela terceira vez. Tenho mais uma folha prontinha. E eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, fazendo folha em todos os espaços de 2 correntes, tá? Onde tem 2 correntes de espaço, eu faço essa sequência aqui para formar a folha. Já estou completando a volta, então, fazendo pétala, essas folhas, né, em todos os espaços de 2 correntes. Fiz aqui a última folha, eu vou fazer 4 correntes para chegar então na primeira folha, 2, 3, 4. Só que eu não vou finalizar com ponto baixíssimo aqui, eu vou alongar o fio aqui após a 4ª corrente, vou cortar e fazer a finalização com agulha de tapeceiro para que fique mais discreto aqui o acabamento, tá? Então, com a agulha de tapeceiro, vou colocar o fio. Vou pular o primeiro ponto baixo e vou pegar na primeira corrente das 5 que formam a primeira alça aqui da primeira folha, tá? Então, pegando na primeira corrente, de trás para frente, desse jeito aqui. Agora, pegando na última corrente das 4 que eu fiz para chegar até esta folha, e vou passar agora no primeiro ponto baixo, saindo na parte de trás do trabalho. Pronto. Assim esta alça fica exatamente igual a todas as outras, olha, não fica aquele volume aqui onde a gente finaliza com ponto baixo, né? Já na parte de trás eu vou conduzir esse fio até a outra ponta de fio, a ponta de fio inicial, ela tá logo aqui embaixo, olha. Tá? Vou conduzir até aqui, e aí eu já posso tirar da agulha então, e amarrar essas 2 pontas de fio juntas, com 2 nó. O primeiro não aperta muito para não puxar aqui essa parte que você conduziu esse fio. E aí o segundo nó você pode apertar bem e cortar as sobras. Tenho aqui então a flor prontinha e tem 2 maneiras de trabalhar aqui a partir desta flor. Você pode fazer a partir destas alças aqui que nós temos entre uma folha e outra, inclusive lá no blog crochê.com.br tem
trabalho lá que eu fiz a partir destas folhas, tá? Começando aqui nesta alça que tem entre uma folha e outra, mas você pode também fazer uma base quadrada para esta flor. Para isso você só precisa fazer 8 alças na parte de trás. E aí o mais recomendado é que você faça essas alças pegando nos mesmos fios aqui, olha, que eu fiz a última etapa de alça com o fio azul escuro, né? Então prende aqui com ponto baixo, faça 4 correntes, prenda na direção do outro, olha. Aqui entre esses espaços aqui, olha, bem no pé, só que na parte azul mais claro. Você pega os 2 fios e vá prendendo com ponto baixo, fazendo aqui 8 alças e depois, a partir das 8 alças, você consegue fazer uma base quadrada sem que ela fique repuxando. Se você fizer a base quadrada pegando aqui na parte de cima, tentar fazer 4 pontos, 3 pontos aqui, um leque, 3 pontos para fazer uma base quadrada, vai ficar repuxando porque aqui o espaço é maior, tá? Então, faça as 8 alças pegando sempre nesse espaço aqui do azul mais claro e aí você consegue fazer uma base quadrada e fazer outros tipos de trabalho. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo e eu aguardo você no próximo vídeo. Um forte abraço!